Oi pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje iremos começar a aula pela correção lá na página 48 de português, falando sobre o texto do contrário, do menino maluquinho. Estão lembrados? Que ele fez um monte de coisas, aqui tudo o contrário, né? Ele comeu queijo com pão, ele assistiu o que ele não queria assistir, né? E o Bocão ainda, no final, fez uma coisa mais doida ainda, que foi atender o telefone de ponta cabeça. Estão lembrados dessa historinha? Então vamos corrigir, tá bom? Será que Bocão entendeu corretamente a brincadeira? Discuta isso com os colegas e anote a sua conclusão. Ele não entendeu, né? Porque não precisava ter atendido o telefone de ponta cabeça, né? E também o menino maluquinho fez uma ação muito doida. Ele andou ao contrário, que é algo muito difícil, tá? Então ele não entendeu. E ele fez uma ação muito difícil, que era andar ao contrário. Releia o título da história, muito pelo contrário. Esse título é adequado? Sim. Por quê? Porque realiza ações do dia a dia ao contrário. Use a criatividade e proponha um outro título para essa história. Eu coloquei dia do avesso. Avesso também tem o sentido de contrário, tá bom? Histórias em quadrinhos são contadas em quadros com personagens que têm suas falas e expressões representadas, em geral, dentro de balões. Entre na brincadeira do menino maluquinho e imagine ações que você poderia fazer ao contrário. Escolha uma delas e registre-a. Eu coloquei assim, ler um livro pelo final. Começar, né? Do final, já pensou? Começar aqui do final, indo pro começo? Ia ser uma coisa muito doida, né, segundo ano? Agora falando sobre pontuação, né? A professora falou que existem algumas pontuações que são necessárias no meio de um texto, na frase, tá bom? Porque senão perde totalmente o sentido. Esse daqui chama ponto de exclamação, esse daqui chama ponto de interrogação, esse chama reticências, esse é o ponto final e essa é a travessão, tá? Cada um tem o seu significado e é usado para determinado tipo de situação, tá bom? Vamos ler a primeira frase. Vamos ver o que eu não vou ver hoje. Aqui nós usamos o reticências, que são esses 3 pontinhos, tá? Quer dizer que essa frase dá o sentido de que tem uma continuação, que a pessoa não parou de falar, tá bom? Adoro sanduíche de queijo com pão. Então nós usamos a pontuação de exclamação, tá? Gostou da minha ideia de inventar o dia do contrário? Interrogação, que é uma pergunta. Pinte de amarelo os sinais de pontuação de cada frase. Bom, está aqui, tá? A professora não pintou, mas são esses sinais aqui que vão no final. Relacione cada frase com o sinal de pontuação que apresenta. A frase 1, que é essa daqui, é o reticências. Frase 2, exclamação. E frase 3, a interrogação. Na frase 1, o sinal de pontuação marca uma interrupção na fala do personagem. Na frase 2, o sinal de pontuação revela o entusiasmo do personagem com sua ação. E na frase 3, o sinal de pontuação deixa evidente que se trata de uma pergunta, tá certo? Bom, essa é a nossa correção de português, agora nós vamos lá para história. Em história, galerinha do segundo ano, temos aqui uma correção na página 18 e 19, tá? Relembrando esse texto, né? Essa história aqui que fala sobre um moço chamado Drauzio Varela. Então ele estava contando, né, que a primeira vez que ele viu a geladeira foi na casa da avó. Na verdade era um frigobar, uma geladeira pequenininha que não funcionava nem com eletricidade. Então é isso que ele está falando aqui, né? Está falando que as pessoas passavam na porta das casas, né, vendendo as coisas, anunciando, né, as coisas, e que ele achou interessante, né, aquela ação e também de ter visto aquela geladeirazinha pequenininha lá na casa da sua avó, tá bom? Que servia, né, para resfriar os alimentos. Então vamos lá, tá? Então, lembrando disso, da historinha, vamos corrigir aqui. Com base no texto, faça o que se pede. Marque com X a resposta correta para as seguintes questões. O texto cita características de um modo de vida
de um tempo que já passou, que não existe mais. A respeito do modo de vida apresentado no texto, o que é possível afirmar? Que os comerciantes iam até as casas para vender produtos. Assinale as informações que podem ser encontradas no texto. História de vida do autor, história da cidade onde o autor viveu e como era o modo de vida antigamente. Então, são as 3 alternativas, tá bom? Responda a estas questões. Como as pessoas conservavam os alimentos no frigobar, que é essa geladeira pequenininha, tá? Por que era perigoso guardar comida para o dia seguinte? Porque sem geladeira os alimentos estragam, tá bom? E isso acontece hoje também. Todos os alimentos precisam ser guardados na geladeira, porque senão estraga. Principalmente em dias muito quentes, aí estraga mesmo, viu, pessoal? Quando o autor do texto era criança, normalmente comerciantes passavam na frente das casas vendendo frutas, gelo e roupas para os moradores. E na atualidade? Como as pessoas compram esses itens? Eu coloquei feira, mas tem supermercado, tem shopping, né? Tem loja, tem muitas outras opções. Mas, porém, ainda existem vendedores, né? Que passam na frente das casas, né? O homem do ovo, o homem do pão, né? Então ainda existe, tá bom? Bom, pessoal, corrigimos história, né? Agora vamos lá para inglês. Em inglês, falando sobre material escolar, vamos lá na página 65 e vamos relembrar aqui essas palavrinhas, tá bom? Eu falo daqui, vocês falam daí. A red book, que é o livro vermelho. A blue pen, que é uma caneta azul. An orange ruler, uma régua laranja. A green eraser, uma borracha verde. Muito bem, aqui estão alguns dos materiais escolares. Bom, aqui nessa atividade era para marcar, né, fazendo esse sinal yes ou no, que é sim ou não, tá? Então, aqui na primeira, régua laranja. Tem régua laranja? Não. Tem régua verde? Tem. Tem maçã vermelha? Tem. Tem maçã verde? Não. Tem borracha rosa? Tem. Tem livro branco? Não. Tem caneta azul? Também não. Tem 2 lápis pretos? Tem. Tem um caderno, um livro amarelo? Tem, tá? Então, aqui vocês ouviram o áudio, né? E era para marcar corretamente. Na fileira de cima temos a régua laranja, a maçã vermelha e embaixo a borracha azul. Correto? Marcaram? Muito bem. Na atividade número 3, que era para vocês pintarem a ilustração de acordo com as instruções, tá? Então, eu pintei aqui embaixo as instruções e vocês deveriam pintar aqui em cima a mochila, tá bom? Então, aqui temos amarelo e preto, azul, vermelho, verde e azul, vermelho e verde, preto e roxo, laranja e azul e verde e marrom. E também deveriam ter feito aquela atividade do material de apoio, que é essa mochilinha aqui, montado ela, tá? Vocês não estão mandando as atividades, né? Atividade assim tem que mandar, tá bom, pessoal? Para a professora conseguir dar os pontos positivos para ajudar na hora de fechar a nota, tá bom? Então não esquece, não custa nada. Fez, tira a foto, tá bom? Bom, então tá certo aqui. Aqui na página 68. Vocês deveriam completar aqui essa frase, né? Com a palavrinha que falta. Então, na primeira, a blue eraser. Segundo, a red book.
Terceiro, an orange ruler. Próximo, a black pen. Próximo, a green pencil. E por último, a purple school bag. Muito bem, essa foi a nossa correção de inglês, a nossa parte 1 da aula de hoje. Daqui a pouco eu volto com a parte 2. Tchau, tchau!